Olá, bem-vindo à 9ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura que tem como objetivo conhecer as experiências e condutas de magistrados e magistradas a partir das situações pessoais durante a carreira, as suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistradas e magistrados. Hoje nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Luiz Ferreira da Silva, de 71 anos. Nascido em Serra Verde, no Rio Grande do Norte, é formado em técnico em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Cuiabá e em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atuou como técnico em contabilidade de 1970 a 1975 e como advogado no período de 1975 a 2008. Foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Mato Grosso. Ingressou na magistratura como desembargador do Tribunal de Justiça, ocupando a vaga reservada ao 5º Constitucional da OAB em 2008. Foi vice-presidente e corregedor da Justiça Eleitoral de Mato Grosso durante o biênio 2015 e 2017. Também foi corregedor-geral da Justiça do TJMT entre 2019 e 2020. Seja então muito bem-vindo, desembargador Luiz Ferreira. Obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Conosco aqui também o diretor-geral da ESMAGES, a Escola Superior da Magistratura, desembargador Marcos Machado. Como vai? Eu agradeço, graças a Deus, tudo bem. Um prazer enorme ter o desembargador Luiz Ferreira conosco, nosso professor aqui no tribunal, não só de direito, mas da língua portuguesa, cuidadoso no emprego do vernáculo e pela experiência que teve na advocacia e sempre nos transmite caminhos com um olhar na realidade em que viveu como advogado. Isso tem engrandecido muito nossa atuação criminal no tribunal. Muito obrigado e a escola o recebe com júbilo nessa oportunidade que temos aqui, novamente, o cenário do nosso plenário, que já está dando saudade das discussões aqui no Tribunal Pleno. Vamos lá, vamos começar então, desembargador. O senhor, como já foi dito, foi eleito pelo 5º Constitucional, o instituto que surgiu com a promulgação da Constituição de 1934, permitindo, a participação da advocacia no tribunal. Na sua opinião, qual a diferença ou qual a contribuição dessa classe, dessa categoria, que essa classe traz à Corte Estadual? De fato, a vaga do 5º Constitucional, ela foi criada realmente por Getúlio Vargas e desde lá para cá tem se mostrado uma grande criação por conta que o advogado, como já dizia, é o primeiro juiz da causa. É ele que recebe o cliente com seu pedido e examina e verifica se há possibilidade de levar aquele pedido ao judiciário. Então, sendo ele o primeiro juiz da causa, a sua petição inicial vai ser o projeto da sentença, se ele for advogado do autor. E se ele for contratado para defender, a contestação também terá esse mesmo resultado. Então, por isso, a experiência de um advogado que preenche aquelas condições da nossa lei orgânica da advocacia, quando ele é eleito, escolhido e nomeado, ele de fato traz uma outra visão do direito, porque ele teve lá no dia a dia, lá na parte final, sempre nos balcões dos fóruns fazendo os pedidos e sempre junto ao juiz tentando fazer valer a tese do seu cliente. Então não tem aquela história que a gente conhece que o 5º Constitucional vem aqui trazer oxigenização, porque ninguém é aqui acionista da White Martins. A verdade é que a gente traz a experiência que teve lá no dia a dia. É diferente, porque uma coisa é você pedir, outra coisa é você julgar. Mas a experiência está me dizendo que julgar é muito mais fácil do que criar a própria tese. Ok, desembargador Marcos, é sua vez, por favor. Bem, professor, eu vou fazer algumas provocações trazendo a sua experiência como advogado e a realidade que nós vivemos hoje no direito, sobretudo com as inovações tecnológicas, com as redes sociais. E Vossa Excelência se preocupa muito e tem julgado em algumas situações, e eu tenho observado a coragem que Vossa Excelência coloca em algumas situações em que não há elementos de prova
em impetrações de habeas corpus, mas o advogado protesta em apresentar ou faz uma afirmação da tribuna e Vossa Excelência acredita essa assertiva com a boa-fé do grau e acaba julgando ou aceitando aquela postulação, confiando na lealdade e na boa-fé do advogado. E eu acredito que esta deveria ser a nossa tendência como juiz. Mas a realidade tem nos mostrado uma tremenda falta de lealdade postulatória. Afirmações que não são comprovadas, pedidos de suspensão de audiência por alguns motivos ou de nulidade de algibeira. E isso não tem sido raro, porque nós sempre tivemos, né, advogados exemplares, com a predominância da ética, e tivemos sempre também aquele pequeno grupo, aquele número de postulantes que não observavam o regramento, o ordenamento jurídico. Mas hoje o número de situações são quase que rotina e isso tem me trazido uma insegurança, uma preocupação, uma releitura, e eu não estou mais, digamos, aceitando em situações que me parecem discutíveis, a assertiva. Como é que nós podemos mudar esse cenário? O tribunal, a interlocução, o diálogo, a própria ordem dos advogados do Brasil, não está na hora de rever alguns comportamentos de forma mais incisiva para dar segurança a nós, juízes? Essa pergunta sua, ela vai precisar ser dividida em 3 respostas, pelo menos. Da época que eu venho da advocacia, nos anos 70, né, fiquei 3 décadas trabalhando, realmente o advogado, ele construía a sua carreira centrado em 2 premissas: competência no trato do direito e a confiança que ele agariava junto ao juiz. Daí porque realmente havia aquela velha frase, os velhos advogados diziam: sob a fé do grau, o peticionário vem dizer que apresentará testemunha no prazo de 24 horas. Isso era muito comum, o sujeito praticava um ilícito qualquer, a boa pessoa fugia do flagrante e o advogado ia lá junto ao delegado e comprometia-se que na semana seguinte traria, e assim sempre foi feito. No tempo em que estive no Tribunal de Ética, nos deparamos muito com essa situação do advogado que ousa fazer afirmação que não contempla uma verdade processual ou, por outra, não vem acompanhado da prova respectiva. Há um dispositivo lá no nosso Código de Ética que diz que o advogado que faz assertória sabidamente não verdadeira, ele vai, né, incorrer na pena que lá está estipulada. Aqui, realmente, como Vossa Excelência falou, no começo, antes da nossa informatização, os habeas corpus muitas vezes não vinham acompanhados disso ou daquilo, e eu dava a oportunidade de emendar inicial, essa coisa toda. Hoje, como nós estamos com o PJE, normalmente quando não vem a peça completa, a gente entra no sistema e coloca a peça que precisa. Normalmente é a decisão que vai ser objurgada aqui por nós. Então, se o sujeito traz um HC e por essa ou por aquela ele não trouxe a sentença, se eu posso abrir o meu computador e tirá-la, isso eu tenho feito. Mas também tenho feito, fiz muito na terceira, a demonstração ao advogado que da tribuna vinha fazer a sustentação oral, que não se coadunava com nada daquilo que a gente estava julgando. Teve uma vez, para o Tribunal de Ética eu mandei várias peças, mas uma vez eu pedi para tirar a peça e mandar para o Ministério Público, porque já não havia só um ilícito administrativo, eu já estava vislumbrando até um injusto penal ali. Realmente, nesse particular, na maneira em que eu dou oportunidade para o sujeito ter a sua tese examinada por nós, se eu me deparo com uma chincana, por assim dizer, eu não tenho dúvida nenhuma, e a prova está aí, e o Tribunal de Ética que eu diga, sempre mandei e mandarei
todas as peças, se for preciso, quando eu me deparar. Agora, a OAB, de fato, a terceira, a OAB tem que tomar uma atitude e reformular o nosso código de ética, cujas penas são muito brandas. Essa que é a verdade. Haja vista que a pena maior que se tem lá é uma exclusão de 1 ano, inclusive passado 1 ano, o advogado pode vir e pedir a sua reinserção ao conselho se de fato ele conseguir provar que mudou o seu sistema de vida profissional e pessoal. Então as penas são muito brandas. Eu me lembro que a pior pena que tem lá é do artigo 37, parágrafo 2º, que diz respeito àquele advogado que ficou com o dinheiro do cliente e não repassa. Então, se ele é apenado, a pena perdurará até ele devolver o dinheiro. Então, para mim, é mais difícil que tem. Porque tive casos lá, de advogado ficar 3, 4, 5 anos sem poder advogar, porque não teve dinheiro para devolver, e até que venha a prescrição, aquela coisa toda. Mas, de fato, é preciso que se mude e que nós aqui do tribunal possamos ter a confiança com o advogado, escrever que tem um documento número 1 dentro dos autos, a gente vai ter que ir lá, é regra. Mas e se não tiver o documento? Se o documento não for aquele que ele se reportou, então essa confiança o advogado precisa construir. E é preciso ir já. Ok, vamos dar seguimento. Desembargador, o senhor foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por 7 anos, de 2001 a 2008. Esses 2 princípios não deveriam ser inerentes à militância, ao exercício da carreira, sem a necessidade de um grupo que regulamente isso? Em verdade, já dizia, quando acima de 3 pessoas tem que ter um general, né? Vivendo em sociedade, o homem ele não vai realmente cumprir, ainda mais regras deontológicas, que é regra de viver. Se a lei, que é um preceito, que ele pode inclusive vir a ser preso se vier a descumpri-lo, ela é alvitrada o tempo todo, calcula se nós deixarmos um grupo de advogados soltos sem tribunal de ética. Aliás, o tribunal de ética não é tão antigo, ele é desse estatuto da advocacia agora, 95, 96. Eu quando fui para lá, em 98, fui secretário, primeira vez, realmente lá ainda não tinha absolutamente nada, nós tivemos que montar toda a estrutura, regimento interno não se coadunava com absolutamente nada. Mas a verdade é que esperar que o sujeito venha para a convivência do dia a dia só com a educação que o pai e a mãe lhe dá, realmente é uma utopia. O homem precisa, lamentavelmente, de regras e regras bem definidas e, acima de tudo, que os órgãos encarregados de cumprir essas regras estejam em condição de aplicar a sanção ou a reprimenda, dependendo, rápido e honestamente. Isso é que está faltando. O Brasil, não é que nós não tenhamos boas leis, não é que nós não tenhamos juízes trabalhadores. O problema do Brasil é que as nossas penas, principalmente as penas criminais, elas não são cumpridas em razão dos benefícios que tem uma leizinha chamada Lei de Execução Penal, que o desembargador Marco tão bem conhece, porque foi promotor a vida inteira. O que nós precisamos é exatamente isso, fazer com que o cumprimento da pena ela seja de fato uma pena, não uma passagem que o sujeito tem, né, lá pela prisão, quando você assusta, o cara está solto, porque ele cumpriu um sexto, sei o que, ele já saiu. Então, isso precisa ser mudado. A mesma coisa se aplica ao órgão deontológico do Tribunal de Ética e do Conselho da Medicina, e qualquer profissional cujo órgão de classe tenha que ter um sistema de fiscalização. O nosso da OAB é um pouco mais complicado, porque o advogado é o profissional do direito, ele que está no dia a dia. Quer dizer, você, para apenar um advogado, presume-se que o trabalho é dobrado, né? Porque ele é o profissional treinado, entre aspas. Então, o Tribunal de Ética não tem aquela estrutura, por exemplo, de produzir a prova. Se a prova não vier pronta, ou se não for indicado testemunhas para que o relator do processo vá ouvi-las, ou pedir uma perícia, ou pedir isso, ou pedir aquilo, o tribunal em si não vai atrás. É quem, como o desembargador Marcos muito bem conhece, foi secretário de Estado várias vezes,
processo administrativo padece desse problema. O presidente da comissão, né, do processo administrativo, ele fica ali parado e não tem como ele correr atrás. É isso que acontece. O advogado, muitas das vezes, faz e o Tribunal de Ética não pode apená-lo exatamente porque a parte prejudicada não tem a prova para levar. E tal como cá, lá só se apena se você tiver a prova. Fora disso, é apenas perda de tempo lá e aqui. Ok, desembargador Marcos, por favor. Desembargador Luiz, trazendo a visão que o senhor teve da advocacia e a nova realidade do sistema acusatório, hoje mais enfático em relação aos limites do juiz ou do papel do juiz no processo penal. Vossa Excelência acentua muito bem a verdade, né? Porque defende posturas leais de juízes, promotores e especialmente de advogados, e eu sou testemunho. Como que nós hoje precisamos entender, dentro dessa ótica do sistema acusatório, que limitou o juiz, por exemplo, decretar prisão de ofício, poder ou não determinar diligências para esclarecimento de fatos e até mesmo de elaboração e produção de provas que ele identifica que são necessárias para o convencimento dele, juiz, até visando a absolvição, porque se falar, não, essa prova vai gerar o juízo condenatório, mas essa é uma presunção, porque pode ser que a prova incorra em outra vertente, ou seja, a de absolvição. Omissão do Ministério Público, falha da defesa técnica, até onde o juiz pode atuar, desembargador? Vossa Excelência entende que ele precisa se manter absolutamente inerte nessa nova realidade do processo penal, delimitando ou limitando o juiz, ou ele deve realmente buscar a verdade dentro do conceito de verdade real, determinar diligências, valoração, de prova ele já o faz, mas apresentação ou produção para que ele possa valorar a prova? Doutor Marcos, eu pessoalmente, quando cá cheguei, me deparei com o artigo 617 do CPP, que dá ao juiz do segundo grau a oportunidade de rever, né? Mesmo que o advogado não peça, toda a sentença, e aí nós fazemos aquela reformatio in melius, desculpando o latinismo, né, que é a reforma para melhor. Sempre fui favorável de que o juiz criminal ele tem que realmente ajudar a persecução da verdade real. Eu sempre fui. O problema da prisão preventiva é porque acostumou-se prender para poder apurar, né? Prende-se para apurar. Mas para isso nós temos a prisão, aquela prisão temporária, dos 5 dias, né? ou 30, dependendo do crime e tal, que o sujeito já sabe que em 5 dias sai ou em 30 sairá. Diferentemente da preventiva, que pelaquela cláusula do rebus, stick stantibus, né, vai perdurar até que a situação fática modifique-se. Mas eu acho que, tirando essa probabilidade da prisão decretada ex officio, mais o juiz pode fazer, se ele se dispuser. Por exemplo, é muito comum você estar, aqui na Câmara, turma de Câmara Criminais, a gente já viu, né, em que esses crimes de assédio sexual tão mal instruídos, né? Como nós sabemos, normalmente começa lá, com uma vítima que chega, vai lá para aquele órgão de menores, junta-se 2 depoimentos daquele órgão de menores, vem o delegado com aqueles 3 ou 4 papeluchos lá, representa pela preventiva, você é preso sem ser sequer ouvido. O crime sexual é assim que funciona. Né? A menor conta para a filha, conta para a mãe, ou para um parente, ou para a professora, que aconteceu aquele problema. Leva-se lá, até para o órgão dos menores, que tem a incumbência de fazer aquela apuração. Declara daqui, apura dali, vem para o delegado. O delegado representa e, sem mais nem que, já sai uma prisão preventiva.
esse cuidado é que precisava o juiz ter. Como é que eu vou decretar uma preventiva se eu só tenho, por enquanto, uma fala da mãe, uma fala de uma menor, uma fala disso, uma fala daquilo? Então, pelo menos eu ponho uma tornozeleira, eu ponho isso, eu ponho aquilo, até que formate um pouco mais a culpa. Então, por esse lado, eu acho que o juiz também ele não contribui, na medida em que ele recebe aquelas peças que vêm do MP e do delegado, normalmente vem para o MP, que vem e traz para o delegado. O delegado manda para o MP, o MP traz para o juiz. Mas tem casos em que vem direto, né? Os casos preventivos, as cautelares. Aí é que precisa ter um pouco mais de cuidado. Nós tivemos, nós dois, né, uma experiência nesse final de semana aí, em que prevaleceu a nossa experiência, né? Porque se nós formos levar tudo a ferro e fogo, não é bem do jeito que o MP conta. Não é bem. Então, nesse particular, eu acho que o juiz ele está muito inerte. Ele teria que fiscalizar mais e despachar. Assim, tipo, traga para os autos isso ou aquilo, faça isso ou aquilo, determine que isso... Mandar emendar. Mandar emendar, emende-se. Assim como a gente manda emendar aqui o habeas corpus, emende-se a denúncia, porque é uma petição inicial que vai dar início à ação penal. Por que não pode emendar? Claro que pode, né? Então, nesse particular, eu acho que o juiz pode se mexer, e muito, tendo cuidado apenas no caso da preventiva, porque esse aí, depois que o sujeito está preso, aí depois que ele saiu, aí já fica, né, ancora o problema. Eu vou emendar uma pergunta, Fernando, depois você vem na sequência com duas, porque é muito interessante, desembargador Luiz, a sequência. De um lado, nós temos aí essa indagação da procura, né? Eu não sei se nós podemos chamar de cooperação para a verdade ou o próprio exercício do papel oficial do juiz, que é a descoberta da verdade dos fatos. Tá? O grande problema é que hoje toda a diligência, todo o ato processual que vai se alcançar um juízo condenatório ou de responsabilidade é impugnado. Tá? Se o juiz tiver a liberdade de buscar a inocência, não se discute, inclusive em revisão criminal, né? Ou seja, independente do tempo disso. Esse equilíbrio que é o meu tormento, né? Ou seja, se busca o quê? O equilíbrio de armas e até que ponto o novo sistema acusatório, numa visão que o juiz tem que se colocar praticamente como um espectador, é a motivação da minha pergunta. Mas, desembargador Luiz, eu queria também aproveitar, dentro desse eixo de mobilidade do juiz, saber de Vossa Excelência a respeito dos meios alternativos à jurisdição, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo e até mesmo as situações em que a composição é possível, como, por exemplo, da queixa-crime. O juiz tem que se projetar, tem que ser protagonista de uma solução. O senhor entende que é possível? As partes que devem se mover em relação aos meios alternativos à jurisdição, porque ao final caberá ao juiz a entrega. Age corretamente o juiz que de ofício aponta que é caso de acordo de não persecução penal, que é caso de transação penal, que é caso de composição civil, que é caso de suspensão condicional do processo? Eu acho que ele age corretamente, até porque o juiz, ele, fazendo assim, ele está dando aquilo que a Constituição manda, que é o término do processo. Tem um dispositivo 78 lá, o tempo de duração do processo. Se o juiz verifica que o caso é de acordo de persecução penal e o promotor que não gosta, esta que é a verdade, não gosta de fazer, de instrumentalizar nada que não seja um édito condenatório. A verdade é essa. Vossa Excelência foi promotor há muitos anos, não pode... O promotor botou na cabeça que ele é apenas o acusador. Ele é o fiscal da lei, ele é o autor da opinião de delitos, ele é tudo, mas em verdade o réu para ele é nada, é apenas um detalhe. Ora, se o juiz está ali e verifica o problema, é um caso de 1 ano
de cadeia, como que não fazer? O sujeito preenche as condições, o sujeito assumiu, confessor, e o promotor inerte, não tem dúvida nenhuma que eu vi de certo e tal, entendo que o caso e se ele não fizer, manda o Procurador-Geral da Justiça, indica outro para fazer. Ora, por que não? Pois ele está fazendo exatamente o que manda a Constituição. Ele está dando ao processo o fim, entregando a tutela que se buscou. O sujeito praticou o ilícito, recebeu a reprimenda através do acordo, pagou em dinheiro, fez isso, aquilo outro, e em suma ele pagou, né? E vai esperar 2, 3 anos até esse prejuizado de pequenas causas e tal, quando poder ser resolvido com a canetaço. Eu acho que o juiz pode fazer sim, sem dúvida nenhuma. Assim como nós fazemos aqui no Reformácio em Mélios. Ué, o sujeito vem, quantas vezes nós fizemos isso? O sujeito pede uma coisa, você vê que o caso é de absolvição, e nós absolvemos. E o advogado pediu que se refizesse a dosimetria da pena quando o caso é de absolvição. E nós absolvemos. Enquanto vigorar aquele 617 lá do CPP, certo? Eu não teria dúvida nenhuma que nós vamos continuar fazendo. Isso por tabela também serve para o juiz lá embaixo. E até porque eu acho que a paridade de armas tem que se dar entre acusação e defesa. O advogado é que tem que estar em condição de encarar. E foi pensando nisso que o Conselho Federal da Ordem editou um provimento, né, autorizando o advogado, na fase do inquérito, também fazer a prova e trazer para dentro do inquérito. Ele próprio, advogado, vai, contrata um detetive, entendeu? Teve um caso aí que ele precisava de um documento público, o órgão não quis dar, ele foi no tribunal, o tribunal mandou entregar. Quer dizer, quando o advogado estiver na mesma condição... A propósito dessa incursão, eu entendo e já defendo há algum tempo o contraditório em sede de investigação. Não se justifica aguardar uma ação penal quando a prova pode ser feita lá e o delegado deve ser destinatário. É o primeiro momento. Uhum. E ofertar a possibilidade de oitiva, de apresentação de prova. Acabar essa ideia no Estado democrático de direito com ímpeto exclusivamente inquisitório. Não deixa de ser um procedimento de investigação. A índole é essa. Agora, por que não? O delegado, que hoje obrigatoriamente tem que ter formação em direito, passa por um concurso de provas de título dificílimo, quase semelhante à magistratura e ao Ministério Público. Eu digo quase porque algumas matérias não são exigidas, né? Mas o nível de indagação, de complexidade de uma prova de penal, de processo penal de um delegado, por isso se equipara às demais carreiras. Então está um agente público preparado. Por que não? Então eu tenho assegurado também que em sede de investigação, sobretudo as que presidimos aqui no tribunal, tem a participação sim da defesa. Eu recebi aqui no tribunal a relatoria de uma dessas ações que a gente conhece, e o advogado peticionou pedindo para juntar uma documentação na fase. Eu mandei juntar, até porque disse a ele nem precisava fazer, porque já o dispositivo do provimento do Conselho Federal, que vale tal qual uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Federal da OAB também, né? Os provimentos, as resoluções também têm essa consistência. O que eu digo a Vossa Excelência, Barão Marcos, e que aí o juiz, quando você tiver a defesa e a acusação, né, de forma igualitária, o juiz aí sim ele poderia ficar inerte para simplesmente chegar, observar e ver qual que é a melhor prova que foi produzida. Mas enquanto isso não acontecer, normalmente é o juiz que vê o lado do mais fraco. Essa que é a verdade. Muito bem. Ok, vamos lá. O senhor foi corregedor no biênio passado, né, 2019-2020, e dentre as atividades afetas ao cargo está a fiscalização, a disciplina e a orientação administrativa dos juízes, né? Aí eu pergunto, o senhor fez inimigos? Acho que não. Acho que não. A despeito de ter sido relator aí de um caso ou outro que redundou, né, numa pena mais severa,
mas a culpa não foi minha, né? Eu peguei o processo e me encarregaram de instruí-lo, eu instruí, fiz o meu voto, levei para o pleno aceitou. Mas, nesse caso específico, que eu vou contar o milagre, mas não vou dar o nome do santo, Deus é testemunha que eu tentei por várias vezes para enquadrar de forma que não se precisasse chegar onde nós chegamos. Agora, os juízes estão aí, eu procurei, na medida em que tinha algum erro aqui ou acolá, né, eu acertava, eu revitalizei que não existia um acordo entre a AMAN e a OAB, no sentido de aquelas pequenas quesilhas de advogado e de juiz fosse feito lá, uma forma de realização, né, do exercício da fiscalização, sempre precisa vir para a corregedoria. Uma comissão é feita de juízes e de advogados, e a briga entre um juiz tal e um advogado tal é acertado lá entre eles, sempre precisa vir para a corregedoria. Porque a rigor vem para a corregedoria e eles não fazem a prova e nós arquivamos. Aí fica a impressão que nós não apenamos o juiz. Não é essa a verdade. Quando a prova é feita, nós apenamos. Quer dizer, nós apenamos. A corregedoria não apena. Prepara, né, o auto correcional e traz o voto para cá, para o órgão especial hoje, para aplicar a pena devida. Também reeditei um provimento de um embargador, o embargador está dormindo, Perry, na época que foi corregedor, que dava a condição de fazer um acordo de não persecução entre a corregedoria e o juiz. Isso tinha sido revogado por uma colega nossa lá de trás. Eu represtinei, porque achei que se eu tinha acertado umas com a OAB e a AMAN, né? Aqui na corregedoria, lá no nosso provimento estava, né? Eu represtinei, ele tem outro provimento, e quando se depara com a sessão de pequena monta, né? O juiz está nervoso e perde a paciência com o advogado, né? Ou perde a paciência com uma parte. Tão comum na vida da gente. Isso é parar na corregedoria. Você acha que isso eu vou instaurar um procedimento visando uma aplicação de uma pena num juiz trabalhador que, como só ser a maioria absoluta desse povo? Aí tem esse provimento no sentido de você chamar e fazer um termo de ajustamento de conduta. Interessante essa pergunta, essa resposta, essa colocação, desembargador Luiz Ferreira, porque eu iria lhe fazer a próxima pergunta, contando com toda a experiência que o senhor teve quando presidiu o Conselho de Ética ou o Tribunal de Ética da OAB, e aqui como corregedor, por sinal, meu testemunho, como avançamos na leitura de uma persecução penal correta, equilibrada, em relação à atuação dos juízes criminais, né? E essa era a minha indagação. O senhor identificava algum outro instrumento que não uma sindicância, que não um PAD, para analisar a conduta ética do juiz e apontar recomendações, orientações. Eu discutia por coincidência, embora se diz que não há coincidências sobre o céu, né, embaixo do céu, né, nenhuma folha seca caia sem que Deus queira ou permita, mas ontem eu almoçava com 2 professores advogados do nosso curso de formação, que se iniciará ano que vem para os novos juízes, e eu pedi a um deles, que é advogado da Associação Mato Grossense dos Magistrados, para trazer a discussão sobre a ética na ótica do ministro Sidney Benetti, que tem um livro denominado Da Conduta do Juiz. É uma das obras que certamente Vossa Excelência aprecia dentro da deontologia, e ali se aponta posturas públicas do juiz que evitariam uma série de desdobramentos para a caracterização de um ilícito disciplinar. Quando não, até de improbidade administrativa. E eu pedi a leitura desse livro e a discussão, mas não tinha em mente, né, qual seria o mecanismo a ser adotado para que nós tenhamos não
um procedimento disciplinar que assusta, constrange, é desagradável inclusive para o corregedor, para nós que julgamos os nossos próprios colegas, mas nós precisamos fazer, porque com essa realidade virtual, sobretudo das redes sociais, embora o CNJ quis regulamentar, né, a apresentação do juiz, né, dentro de páginas da internet, dentro de perfis, o fato é que dentro das audiências, tá, há condutas que são questionáveis, como Vossa Excelência falou, de ofensa, de desequilíbrio, de linguajar. Então me parece que essa colocação de Vossa Excelência precisa ser estudada, inclusive por nós, porque se apresenta como um instrumento adequado para esse controle ético que acho que todos nós desejamos. Marcos, em verdade, eu não conhecia esse instrumento. Estava eu no Conselho de Corregedores do ICOG, e o colega do Ceará fazendo um doutorado. Ele me deu um artigo dele que falava exatamente no termo de ajustamento de conduta. Quando eu trouxe o assunto, li, gostei, trouxe o assunto para a matéria falou, mas nós tínhamos aqui. O Orlando fez um provimento, vamos procurar, chama. Logo na hora eu entrei em contato com o colega e falei, olha, aquele seu assunto já vai começar a dar fruto. Eu vou repristinar aqui um provimento, você disse que só tem 2 ou 3 estados que têm regulamentado esse assunto, vai ser o Mato Grosso vai atrás. Repristinei, está aí, não sei se o colega manteve, porque esse problema provavelmente tem disso, né? Mas está aí, e eu acho que esse colega do Ceará, ele terminou o doutorado dele, é provável que se fizer um convite para ele vir aqui... Se você recorda o nome? Ah, recordo, depois eu lhe dou. Ele vem aqui e vai fazer uma palestra sobre esse assunto. Correto? Um outro que conhece muito isso é o Nalini, né? Sim. Que está ali agora em São Paulo, parece que é assessorando o pessoal do extrajudicial, né? Se não me falha a memória. Eu também tenho uma obra boa sobre a deontologia judiciária. Agora, é vera história, né? Tudo vai depender do ser humano, né? Do preparo que ele traz, né? Do ser humano da sua parte anímica, né? Sua parte interior. Não adianta nós, respondendo aquela primeira pergunta, deixarmos esse povo solto, porque senão solto eles não vão dar conta de se comportar com a dignidade que exige, principalmente no caso do magistrado. Eu digo por mim, depois que vim para cá, praticamente minha vida social acabou. Eu vou à sua casa, na casa de A, o DB, mas tudo muito restrito, porque o risco é muito grande, você ser pego num contrapé e fazer com que o tribunal passe vergonha por conta de uma postura sua. Você não está livre. Eu me lembro que um colega, Márcio Vidal, disse uma feita, nós vamos a um bar, diz o desembargador Luiz, o risco da gente brigar é inerente à estada lá. E é justo se você pensar, sábado de tarde, numa rodada de samba, ali, daí a pouco começa uma discussão, todo mundo embriagado, você está junto ali. Por certo, já tomou 2 ou 3 biritas. Vai ter problema do mesmo tamanho. Então, melhor que se faz, recolhe o flap, quer ser juiz, sabe-se que juiz exige realmente que o sujeito abra mão de alguma, né, de algum prazer, de alguma oportunidade. De viver diferentemente. O juiz exige dele uma postura diferente. Eu concordo com Vossa Excelência em relação a alguns locais. Agora as minhas filhas já estão maiores, mas quando eu era adolescente queriam que eu levasse ali e acolá, e eu sempre resisti. Isso se aplica ao MP também, né? Ah, com certeza. E eu sempre evitei, porque sempre via a vulnerabilidade desses locais, até de alguma situação de desafetos, né? Uhum. Inconformados com a decisão, com uma posição, e era o momento, né? Momento de uma discussão, de uma abordagem, e me parece que esse diálogo, nesse ponto, quando se tem a experiência, né, que Vossa Excelência já visualizou, que tinha uma liberdade de advocacia, passou até uma restrição, né? Que é importante, Fernando, para nossas orientações, né, sobretudo para os juízes que estão iniciando, estão no interior.
E do desembargador Marcos, Vossa Excelência não sabe, amigos meus que estão até hoje estremecidos comigo, porque depois que eu vim para cá, do dia 14 de outubro, eu mudei, lógico que mudei, porque aí eu botei uma toga nas costas, eu tinha uma beca, correto? Eu era advogado, altaneiro, liberado, um liberal, quase que uma revista, correto? Agora, juiz, eu tenho que me comportar, né? Inclusive levando em consideração o cargo, né? A liturgia do cargo, esse que é o termo que eu queria me lembrar, a liturgia do cargo. Se você quer ser juiz, então já saiba. Agora, se você quer viver abastadamente, curtindo todas as benesses da vida, então vai advogar, que também é um ramo do direito e melhor remunerado, diga-se de passagem. Ok, vamos lá então. Desde 2020, por conta da pandemia, o judiciário brasileiro precisou rapidamente se adaptar. A gente está falando de uma justiça tecnológica e mesmo assim houve um crescimento, um ganho em economia, em celeridade. Mas, na opinião do senhor, magistrados e servidores acabaram sobrecarregados? Porque a demanda, a impressão que a gente tem é que aumentou, né? Lógico que eu fui corregedor praticamente um ano de pandemia, de março a dezembro, né, 2020. Eu vi a dificuldade que foi porque tivemos que mudar tudo para nossas casas, inclusive com nossos custos, mesmo com nossos custos, né? Está falando só o computador do tribunal e aí você não tinha horário. Eu, por exemplo, não tinha horário. Podia ser 8 da manhã, 20 da noite, você estava trabalhando. Em casa, você está trabalhando o tempo todo. Então, nesse particular, o serviço aumentou. Mas também aumentou a produtividade. Por quê? Porque, verdade seja dita, o juiz ficou vinculado só àquele trabalho dele. Ele não perde tempo com o atendimento de A, de B e de C, porque os pedidos que são feitos para falar com ele já faz uma triagem. Se for coisa de sua menos importância, ele já põe o seu assessor para resolver. Ele só vai falar se for uma coisa em que ele mesmo precisa se pronunciar. No mais, ele tem que cuidar do processo. Como eu dizia na época em que lançava o Omni, dessa vez o juiz vai ter que abrir o computador pelo menos uma vez por dia, né? Porque senão não vai acompanhar. E foi o que aconteceu, quer dizer, e vai ficar cada vez mais, nós vamos ficar mais ou menos antenado e interligado, porque, é como eu expliquei, cai um habeas corpus, não vem a decisão. Eu mando buscar e junto aqui, acabou. E estamos lá julgando se a decisão se mantém ou se não mantém. E aí o juiz lá de baixo vai ter mais trabalho, né? Porque o habeas corpus que a gente julga com 15, 20 dias, correto? E ele lá embaixo, né, não vai poder embromar, como a gente costuma dizer, né? E eu acho que, respondendo a sua pergunta, foi isso. Aumentou o serviço, mas a produtividade aumentou, tanto que o nosso tribunal, ele foi aquinhonhado aí agora, né, o ano passado, como o segundo maior tribunal de médio porte, de médio porte, né? Uhum. Então, na minha época, o juiz do Mato Grosso estava dando 2.000 e tantas sentenças por ano. Certo? Continua, né? Porque a estrutura é a mesma. E o desembargador Zucchini também é um corregedor muito envolvido, a produção deve continuar a mesma. Eu não tenho mais de dar acesso aos números, mas a impressão que tem é essa. Eu tenho uma família de advogados, não vejo tanto chororô, né? Teve um chororô ano passado, quando eu estava na corregedoria, mas veja o que nós fizemos. A corregedoria e a OAB fez um convênio oral, no sentido de todo pedido de alvará que estava enrolado, entre aspas, por essa, por aquela razão, por conta do dificuldade de acesso e tal. Vinha aqui para a corregedoria entrava em contato com o juiz e dava tudo por escrito, dava um despacho, dizendo que se fosse o caso de liberar o alvará, que o juiz fosse com a garantia própria né, que falava o CNJ, mas que ele fosse ao prédio, tirasse o processo e liberasse o dinheiro. Porque a verba era alimentícia e também tinha aqui né, o problema dos direitos humanos, assim como tem o problema do juiz não ir, o advogado com o alvará pronto, ficava fechado aquilo lá. Então isso nós fizemos
um período considerável. Poderia ter sido objeto de veiculação, mas foi feito isso. Quer dizer, a Corregedoria pode e deve fazer também mais proativamente do que mais punitivamente. No meu caso, eu acho que não houve nenhum ranço punitivista. Os casos que eu encarei foram todos porque não tive jeito, né? Mas os que eu pude compor, eu compus. Desembargador Luiz, eu gostaria de saber, nessa evolução que se tem da participação do magistrado na administração do tribunal, há um anseio, nós já discutimos essa matéria. Do magistrado de primeiro grau? De ter aqui a poder participar na escolha. Nós já tivemos 2 momentos aqui, se discutimos ou não a eleição direta, indireta, algumas críticas muito pontuais aí pela experiência que teve ou que tem o Ministério Público, de ampla possibilidade de promotores escolherem, inclusive promotores serem chefes da instituição. Isso aqui é vista como, aqui no tribunal pelo menos, nas nossas discussões, eu tenho visto que com uma certa ponderação, porque é uma experiência que pode mostrar falta de maturidade e até desvirtuar a lógica da carreira, mas esse movimento tem crescido, inclusive na Associação Brasileira da Magistratura, e muitos advogados têm se manifestado dentro de uma posição, uma onda, digamos, democrático, de acesso, de juízes à direção do tribunal, que os magistrados de primeiro grau votem no seu dirigente. Como é que está hoje a posição do desembargador Luiz Ferreira, que já esteve lá na OAB, está aqui, já foi corregedor, concorreu a uma presidência, sobre a participação dos magistrados de primeiro grau? Quando veio para nós votarmos a tal daquela emenda que chamava Emenda Carlos Alberto, emenda de Manuel Pinheiro, obrigando aqui o Mato Grosso a ter eleição direta, eu fui um dos poucos que votei contra, né? Eu me lembro que eu dizia o seguinte: a LOMAN está em vigor, o Supremo diz que a LOMAN é a lei que rege a magistratura, e lá diz que não haverá eleição direta. Eu votei com essa singeleza, mas também foi uma eleição que não teve futuro, porque o próprio plenário não quis saber de aplicar. Eu não sei até a quanto anda aquela emenda do Manuel Pinheiro. Agora, pessoalmente, hoje, passado tanto tempo, eu acho que trazer o juiz para cá, como é no Ministério Público, e fazer dele um corregedor, ou vice-presidente, ou presidente, não seria factível. Mas uma eleição direta, não para o corregedor, né, para o presidente e para o vice. Porque o corregedor ele não pode sair em campanha. Veja, o senhor sair em campanha e aí depois ele assume aquela posição em que ele vai ter que assumir alguns casos em que ele não pode, porque ele comprometeu naquele nicho do lado, sei da onde e tal, procura aquele juiz líder lá e vem, você fica numa saia curta. Agora a presidência e a vice pode, né? Na medida em que, alterando a lei, né? Não assim, contrariando a LOMAN. Dentro daquele projeto que tem lá, de mudança da lei orgânica da magistratura, se o nosso Congresso entender que a hora é agora, já que todos os outros 2 órgãos já têm, né? O Legislativo já tem, né? O Legislativo e o Executivo, tudo do voto. Só ficava o Judiciário, só o Judiciário que falta. Então, se amanhã nós tivermos uma LOMAN que estipule a eleição direta, ele não teria dificuldade, com exceção do corregedor. Ok, a gente agora está caminhando mesmo para o fim do programa. Eu vou pedir para o desembargador começar com as considerações finais, por favor. E depois, na sequência, desembargador, o senhor também pode se despedir, tá bom? Vamos lá. Eu apenas agradecer, eu acho que nós alcançamos nesse programa
muitas recomendações e orientações, pela experiência que Vossa Excelência tem, anos de advocacia e aqui anos como juiz de segundo grau e em especial pela passagem na corregedoria. Nosso agradecimento e a expectativa de poder aprender ainda mais com Vossa Excelência, poder conviver mais dentro desses limites que Vossa Excelência muito bem colocou, que nós magistrados temos e devemos compreender que temos, porque há um bem maior a ser resguardado, que é a credibilidade, o conceito e a confiança da sociedade no Poder Judiciário. Por favor, desembargador. Eu agradeço ao desembargador Marco Machado por ter me convidado para vir aqui. Eu confesso que eu estava assustado, né, porque eu tenho dificuldade para falar assim de improviso, mas reconheço que foi realmente um momento muito alvissareiro, porque eu tive a oportunidade de conversar com um colega de bancada que eu admiro, um jovem magistrado que vai ser tudo aqui dentro desse tribunal e mais um pouco, dado a sua pouca idade, estudioso e laborioso. E dizer por que ele me chama de professor, é que quando ele chegou muito afobado, nós sentávamos junto aqui no pleno, e aí eu botava a mão no braço dele e dizia, mas devagar e tal, porque tudo vai se acertar aqui. Pode ver, e ele se tornou realmente um magistrado, né, qualificadíssimo, e que nós temos o maior prazer de tê-lo conosco. De minha parte, eu quis trazer, desembargador Marcos, só o conhecimento que tive, pedindo escusas se não fui muito claro muitas das vezes nas perguntas, mas o que eu quis dizer é isso, é que nós, os juízes, nós temos que ter essa consciência de que nós somos homens e mulheres diferenciados, porque temos, ao mesmo tempo que temos o poder na mão, temos a obrigação de servirmos de modelo. Não que nós queiramos ser absolutamente modelo para ninguém, longe disso, mas pelo menos um exemplo. Dizer, não, lá naquele tribunal, no Judiciário do Mato Grosso, tem homens e mulheres sérios, podemos dizer assim como já se dizia, que se em Berlim havia juízes, eu posso dizer com muita certeza que Mato Grosso também tem juízes e juízas. Bem. Ok, a gente agradece o bate-papo, desembargador Marcos, desembargador Luiz Ferreira. Obrigada a você que ficou conosco aqui até agora. Encerramos então mais uma edição do Por Dentro da Magistratura e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.